Olá, bom dia. Vamos falar da importância da medicação para o tratamento psicológico e por que nós psicólogos precisamos entender sobre as medicações? Primeiro ponto, psicólogos têm uma confusão em dosar o excesso de medicação que existe na nossa sociedade, né? Essa alta dessa medicalização que a gente sabe que tem um comércio em cima disso, com a necessidade real de um tratamento com medicação. Esse é um problema que a nossa sociedade tem. Existe um preconceito dentro da depressão por alguma razão até válida, né? Uma razão que a gente sabe que também tem um comércio por trás, um comércio farmacêutico. Acabam medicando sem responsabilidade, medicando crianças principalmente, né? A criança está levada, aí toma remédio e os pais querem o remédio para se livrar mesmo de uma responsabilidade ou de algo que de repente eles não sabem lidar e não querem mudar para lidar. Então é mais fácil, toma a medicação e fica quieto aí, né? Então a gente sabe que isso acontece, a gente sabe que acontece essa coisa da busca da felicidade instantânea que as pessoas querem, né? A pessoa tá com uma tristeza, aí a pessoa quer um remédio para ficar feliz, né? As pessoas estão usando a medicação de uma forma muito irresponsável. Mas se a gente não conhece da necessidade dessa medicação para um tratamento de transtorno mental, um tratamento da depressão que a gente fala aqui, a gente vai ficar dentro desse mito, a gente vai ficar vai ficar assim ampliando esse mito social, e nós somos os profissionais principais que precisam desmistificar mitos sociais diante da doença mental. Então, um dos mitos para a gente retirar, a gente precisa primeiro entender qual a diferença, né, da medicação que é necessária para uma pessoa e onde está o excesso da medicação. Agora, como que a gente vai saber disso? Aí está no segundo item que eu coloquei aqui. O segundo item eu falo aqui: o psicólogo muitas vezes não conhece os sintomas de um adoecimento mental e principalmente da depressão. Não conhece os sintomas, não sabe como os fatores globais interagem, então eles fazem diagnósticos e tudo mais através de achismos. Então, se a gente não conhece de forma técnica esses sintomas e os fatores e como os fatores interagem, que fatores são esses? Fatores medicamentosos, os fatores comportamentais, cognitivos, psicológicos, fatores de desenvolvimento humano, fatores relacionados ao ambiente que essa pessoa vive, fatores sociais. E a gente precisa estar ciente disso, que esses fatores culturais também interagem. Então, quando a gente não sabe disso, a gente vai atribuir tudo, muitas vezes, de uma forma sem técnica, sem abordagem teórica, científica, e a gente não vai ter noção de onde está, onde a medicação está influenciando nesse comportamento. Chega um paciente no nosso consultório, né, e o paciente está extremamente sonolento, ele não quer saber de nada, ele não quer saber de... Na nossa avaliação, a gente precisa saber se essa pessoa toma algum tipo de medicação. Agora, para quê? Só pra gente assinar lá o prontuário e colocar lá que ele toma uma medicação? Não. Além, claro, da gente ter que registrar isso no nosso prontuário, qual a medicação que ele toma, desde quando, qual a dosagem. A gente precisa também usufruir desse conhecimento. A gente precisa usufruir para quê? Porque a gente vai aplicar? Óbvio que não. A gente não aplica, né? Nem acho que o psicólogo tem que aplicar, porque isso não tem a ver com o nosso escopo de trabalho, nosso objetivo científico e nosso objeto de estudo. Não tem a ver com a medicação em si. Porém, a gente sabe que a medicação vai influenciar em áreas que a gente trabalha. Então vai influenciar na forma como essa pessoa se comporta, vai influenciar nos sintomas dessa pessoa, ampliando ou diminuindo. E a gente tem que entender isso. Agora, para a gente saber disso, para a gente saber dessa interação e para o paciente ficar muito bem organizado também na mente dele sobre isso, a gente precisa entender. A gente precisa entender qual a influência dessa medicação no corpo e na terapia dessa pessoa. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, né, que aí também o segundo puxa esse terceiro também. O profissional de psicologia muitas vezes não faz um diagnóstico correto, faz cheio de achismos, né, sem uma base teórica, mas muitas vezes é porque o profissional
não conhecem as suas atribuições dentro da profissão, não são empoderados dentro da profissão. Tem um desempoderamento total. E aí o psicólogo não se permite fazer um diagnóstico. Não, eu não posso. Isso aí é função do médico. Sim, ele vai fazer um diagnóstico médico. A gente vai fazer um diagnóstico psicológico. O engenheiro vai fazer um diagnóstico dentro da área dele. Um dentista vai fazer um diagnóstico dentro da área dele. Um professor, um pedagogo vai fazer um diagnóstico dentro da área dele. Isso que as pessoas não entendem, a questão do diagnóstico. Se a gente for estudar sobre diagnóstico, a gente vê que tem um histórico. Esse histórico vem da medicina, né? A medicina é uma profissão muito antiga, regulamentada como profissão, inclusive no nosso país, porque é uma profissão que ela trata de algo que é muito palpável e muito visível, que são as dores físicas. Então, claro que o processo de internalização, de aceitação de uma ciência que trata da mente é uma coisa mais demorada. Então, é importante que a gente se empodere. Se a gente não se empodera desse diagnóstico, a gente não vai saber fazer um diagnóstico psicológico e não vai conseguir interagir esse diagnóstico a um diagnóstico médico. A gente não vai saber fazer assim, não, isso aqui não é da minha área, eu preciso fazer um encaminhamento para o médico. Eu estou vendo que o que está influenciando aqui não são as questões psicológicas, não são, porque essas questões, ela está conseguindo, dentro de uma abordagem teórica, ela está conseguindo interagir, entender e trabalhar. Isso aqui pode ser uma questão médica, pode ser uma questão psicológica. Um paciente que chega apático no nosso consultório e a gente já ir classificando que está com depressão, muitas vezes essa pessoa está medicada. E a medicação pode estar causando apatia. Muitas vezes a pessoa está extremamente ansiosa e acelerada. Tem medicação que causa ansiedade. Então a gente também precisa entender dessas medicações, quais são os efeitos colaterais para a gente eliminar tudo que a gente pode eliminar diante de uma crise de uma pessoa que entra no nosso consultório. Gente, isso vai ser extremamente importante para o nosso desenvolvimento de trabalho terapêutico com essa pessoa. Imagina se a gente está achando que a pessoa está com uma crise apática de cunho psicológico e a gente começa a trabalhar ali, na verdade não é. Na verdade é de cunho medicamentoso. A pessoa não vai melhorar nunca. A pessoa não vai evoluir porque é de cunho medicamentoso. E o que se faz? Comunicação com o médico. Essa pessoa tem que se comunicar com o médico. Se a gente tiver oportunidade, melhor ainda. Então a gente precisa dessa comunicação com o médico para a gente entender como interage essa medicação no corpo dessa pessoa. Então a gente precisa entender as interações. Vão ter interações que a gente tá na bula. A gente vai lá ler a bula. Eu sou super curiosa, eu leio bula de tudo, gente. Eu sou a mulher da bula. Eu gosto de ler, eu gosto de entender como é que interage. Por mais que eu sei que eu não posso aplicar aquele remédio, porque tem muitos outros fatores ali que o médico sabe como é que vai aplicar. Inclusive, medicações que são de outras problemáticas. Por que aplica? Por que indica para uma pessoa com depressão? São dúvidas que eu sempre tive, inclusive com a minha filha. Minha filha tomou medicações que não eram para depressão, que não eram para transtorno mental. E por que ela estava tomando? E eram, às vezes, para crises de outros fatores. E por que ela estava tomando? E isso me fez entender muita coisa, Como eu sempre acompanhava minha filha no atendimento dela, médico, e eu perguntava tudo. E eu e ela, a gente conversava muito. Filha, o que você está sentindo? Ela, mãe, não estou entendendo isso, vamos perguntar isso. E a gente chegava, o médico chegava, ai meu Deus do céu, chegaram essas duas chatinhas. Porque a gente perguntava tudo mesmo. E isso me facilitou muito também no meu atendimento hoje com os meus pacientes, Eu ainda perturbo os médicos, Até hoje eu faço isso, porque eu preciso saber o que está acontecendo, Por que de algumas medicações. Gente, vamos para o próximo tópico aqui? Vamos lá. E quais são as consequências de não saber, conhecer os efeitos do corpo que interferem nos sintomas? A gente falou aqui, Uma das consequências é não saber ir num processo terapêutico. Não saber que processo terapêutico é esse que a gente vai construir com essa pessoa. A outra coisa é que a gente não sabe, se a gente não sabe sobre medicação, a gente não sabe orientar esse paciente na demanda medicamentosa. A gente precisa ajudar esse paciente a ter adesão no tratamento, e não só no tratamento psicológico, no tratamento medicamentoso também. É muito mais fácil para a gente fazer com que ele tenha adesão, porque a gente vai fazer uma psicoeducação, a gente vai mostrar para ele, a gente vai até usar do questionamento socrático ali, que é terapeuta cognitivo, para fazer com que ele entenda
Quando foi que ele regrediu? De repente foi por conta da falha, na falta da medicação ou do excesso de medicação, né? Então a gente também precisa ter um olhar para a gente orientar. Tem pacientes que chegam com cada pergunta, sabe? Se eles podem beber e, sabe? Aí a gente está dentro da complexidade da vida dele, né? Diferente do médico. Nós estamos entendendo toda a complexidade de saída, de namoro, de casa, de, sabe? De divertimento, de não. A gente está entendendo a dinâmica da vida dele ali, né? Então a gente tem que entender como é que vai interagir essa dinâmica toda com a medicação. E aí, gente, dentro disso tudo, a gente acaba não conseguindo colocar a importância da psicologia também diante da demanda que eles têm. Porque muitos também, alguns têm preconceito, mas alguns não querem nem saber de tomar remédio. E o quanto isso pode dificultar a gente. Eu vou falar de um exemplo que é tipo assim, um evento top nessa, né? Imagina uma pessoa com uma crise psicótica constante. Ou seja, a pessoa pode ter uma comorbidade com um transtorno delirante. E aí, gente, essa pessoa sem medicação é impossível praticamente tratar terapeuticamente. Muitas pessoas com grau de ansiedade ao extremo, ela não vai entrar em processo terapêutico, ela precisa de uma medicação emergencial. E aí, quando saber que uma medicação é emergencial e uma medicação é constante? Olha quantas perguntas a gente tem para a gente entender o próprio processo de tratamento dessa pessoa. Gente, o quanto isso facilita para a gente.